Olá, alunos, tudo bom com vocês? Está começando mais uma aula de matemática e a aula dessa semana nós vamos falar de... Então, antes de eu começar a falar o que nós vamos estudar, eu queria perguntar a vocês se vocês conhecem isso daqui, ó. Quer ver? Ó? Primeira pergunta que eu vou fazer para vocês. Ó. Estatística. Você sabe o que é estatística? Segunda pergunta. Você sabe o que é uma população e o que é uma amostra? Terceira pergunta, você sabe qual é as medidas de tendência central, a média, a moda e a mediana? Pode ficar despreocupado que até o final dessa aula você vai entender esses conceitos. E você vai tirar de letra, ok? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Primeiramente, eu queria explicar para vocês o que é estatística, né? Estatística é o ramo da matemática que se encarrega de coletar dados sobre determinado assunto. Eu vou coletar, eu vou organizar e eu vou expô-lo na forma de tabela ou gráfico. Então, como que a gente faz isso? Eu vou dar um exemplo para vocês, ó. Quando a gente vai trabalhar estatística, a gente precisa saber um conceito muito importante, que é a população e a amostra. Então, o que seria a população? Por exemplo, aqui, ó, que eu vou dar um exemplo. Ó, vamos supor que essas casas aqui são todos os moradores de Lajinha. Aqui, ó, todas as casas de Lajinha, eu quero fazer uma pesquisa. Ela é a população. A amostra é algumas casas dentro de Lajinha que eu vou pegar para fazer essa pesquisa. Porque não tem como a gente pegar todas, né? Então, a gente faz o quê? Uma amostragem. Então, a gente pega uma parte. Aqui, ó, vamos supor, até a questão da eleição, né? Quando tem eleição, quando vai fazer aquela pesquisa, né? De qual candidato que você votaria, eles fazem o quê? Eles pegam uma amostra, eles pegam uma parte. Então, na hora que eles vão pegar essa parte também, eles pegam um pouco de cada região, um pouco de cada lugar. Então, isso que eles estão fazendo é a amostra. Então, a população seria todos os moradores aqui, né, do Brasil. A amostra seria uma parte disso daí. Ok? Então, deu para entender a diferença de população e amostra? Aqui, ó. Aqui eu estou com um exemplo, por exemplo, para mostrar para vocês a importância da pesquisa. Por que é importante a gente estar pesquisando? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que vem uma pessoa de fora e sem fazer nenhuma pesquisa, sem fazer nada, chega e monta uma lan house. Para quem não sabe, lan house é onde que fica, tem computadores que as pessoas podem ter acesso à internet, jogar, né? Ele vai pagar por hora ali, né? Tempo que ele vai ficar conectado àquela internet. Vamos supor que uma pessoa de fora vem e coloca uma lan house. Só que ela não faz uma pesquisa. E aí o que acontece? Não fez a pesquisa e aí dá um mês depois, vamos colocar assim, um mês depois, ele observa que não tem quase ninguém na lan house dele. Era para ele ter feito o quê? Uma pesquisa antes para saber o seguinte, se eu montar uma lan house aqui, sair pesquisando os moradores daquela região, você ia acessar essa lan house? Você ia lá acessar a internet? Se ele observasse que a maioria das pessoas iam acessar, né, ele seria vantajoso para ele montar uma lan house. Agora, se ele fizer uma pesquisa, observar assim, se tiver uma lan house aqui, você iria, não vou, não. A maioria fala assim, eu não vou, não, porque eu já tenho computador em casa, então eu não vou acessar a lan house. Então, o que acontece? Não seria vantagem ele montar uma lan house para ele, ali dentro daquela região. Então, por isso que é importante, dentro da estatística, quando a gente vai trabalhar com pesquisa, a gente está realizando essa pesquisa antes de montar alguma coisa. Por isso que muitas vezes tem empresas que vão à falência. Porque às vezes ela monta alguma coisinha em alguma região que aquilo dali não vai ser viável para ela ali dentro daquela região. Então por isso que ela tem que fazer uma pesquisa, coletar, né? Saber quais perguntas que vai fazer, interpretar os dados para saber se aquilo dali é vantajoso. Por exemplo, se ali dentro daquela região eu posso colocar uma lan house? Será que eu posso? Então por isso que é importante a pesquisa. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu vou mostrar para vocês, né, quando a gente vai trabalhar dentro de estatística, a gente olha o seguinte aqui, ó, se você for observar aqui, quando você vai fazer uma pesquisa,
depois que você pesquisou, a melhor coisa que você tem que fazer é o quê? É organizar e representar esses dados. Vamos supor que, ó, aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu saí perguntando a cada aluno a altura e eu coloquei os resultados. Então, aqui estão os resultados das alturas dos alunos, tá vendo? Só que não está de uma forma organizada. Então, aqui, ó, como os dados são muito diferentes, resolveu agrupá-lo em 5 classes que diferem entre si de 5 centímetros. Então, aqui, por exemplo, ó, eu organizei, ó, a altura. Então, tudo isso depois vocês vão aprender, ó. Principalmente no ensino médio, a organizar os dados. Então, aqui agora no 9º ano, é mais para vocês entenderem como que é essa estatística, como que é essa representação de dados, essa organização, tá vendo, ó? Como que fica muito mais organizado, ó. Então, a estatística ela vem para isso, para te ajudar a organizar nos dados. Olha aqui, ó. Olha que interessante. Aqui, olha como é que fica bem mais bagunçado. Agora, olha aqui, ó, bem mais organizado na tabela. Aí aqui, quando fala de estatística, a gente fala também de gráfico. Olha como é que o gráfico... Bruno, mas por que o gráfico é importante? Porque o gráfico é uma maneira mais rápida de você interpretar uma informação. Então, por isso que os gráficos são importantes. Aqui, ó, tem exemplo do gráfico de setores, gráfico de colunas, gráfico de barras, gráfico de linhas. Aqui nós também temos o pictograma. Olha aqui, ó. Então, aqui é mais para vocês terem uma noção dos gráficos, né? Que os gráficos são importantes. Dentro da estatística, quando eu faço uma pesquisa, quando eu organizo em uma tabela, eu também posso construir um gráfico, ok? E aí, dentro da estatística, como eu falei para vocês lá no início, as medidas de tendência central. Como que a gente faz para saber quem são essas medidas de tendência central? Olha aqui o exemplo que eu vou dar para vocês. Ó, uma lâmpada. Ó. Tempo útil em horas de cada lâmpada foi. Então, tem exemplo aqui. Ó. Uma lâmpada durou quantos? 990 horas, a outra 890 horas, a outra 990 horas e assim por diante. Então, aqui é o tempo de vida útil em horas de cada lâmpada. Aí precisou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lâmpadas. Então, o que é essa organização do rol aqui? É colocar esses valores em ordem que, ó, crescente ou decrescente. Aqui está em ordem crescente, tá vendo? Estou organizando esses valores aqui. Aí, o que é a média aritmética? Então, quero saber qual é a média aritmética, né, das horas dessas 9 lâmpadas que estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou somar tudo isso daqui. Então, a média é o que? A soma dos valores, ó. Então, somei tudo isso, deu 8.460. E vou dividir pela quantidade, ou seja, 9 lâmpadas. Então, dá 940 horas. É a média, né, da duração das lâmpadas. Agora, o que é a moda? A moda é o valor que aparece repetido com maior frequência. Então, 890 foi o que apareceu repetido com maior frequência. Então, a moda é 890. Mas pode ser que não tenha moda. Por exemplo, que não tenha valores repetidos. Então, o que acontece? Quando não tiver moda, é amodal. Quando tiver uma moda só, que é o exemplo do 890, é unimodal. Pode ser que dentro de uma pesquisa, quando você vai, né, coletar os dados, tenha mais de 2 modas. Pode deixar que vocês vão ver tudo isso daqui detalhado. E a mediana, o que é a mediana? É o valor que ocupa a posição central. Olha aqui, ó, por exemplo, ó. Então, quem está no meio certinho, que é o 950, ó. 4 para cá, 4 para cá, 950, né? Depois que eu coloquei em ordem crescente, então a mediana eu tenho que colocar em ordem crescente ou decrescente. Quem tiver no meio, ó, é a minha mediana. Agora, observação, quando a quantidade par, será a média dos 2 termos centrais. Porque se aqui fosse uma quantidade par, ficaria 2 termos aqui no meio. Vocês vão ver isso aqui tudo detalhado, tá? Não precisa ficar preocupado. Aqui é mais para você ter uma noção, ó. Média aritmética, então é a soma dos valores dividido pela quantidade. Moda é o valor que apareceu repetido com mais frequência. Então, aqui no caso foi 890. E a mediana
é o termo que vai estar no meio, ou seja, mas tem que estar organizado, igual nós fizemos aqui, ó. Organizamos esses valores em ordem crescente, ou você pode colocar em ordem decrescente. Mas, a maioria das vezes, organiza em ordem crescente. Localiza o elemento que está no meio. Se for ímpar, o próprio elemento do meio aqui, ó, é a minha mediana. Se for par, vai ficar 2 no meio, aí você vai tirar a média. Mas pode deixar que vocês vão aprender tudinho, ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, só essa noção inicial, o que é estatística, qual é a diferença de população e amostra dentro da pesquisa, e também as medidas de tendência central. A média, essa média ponderada também vocês vão aprender, a moda e a mediana. Então, a nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula de matemática.